Com muita gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês e nós que estamos aqui, nós vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ouvir falar sobre o nome de Jesus no livro de Atos, Atos capítulo 5. São as ações, os atos realizados pelos apóstolos no poder do Espírito Santo no início, na implantação da igreja. A igreja, a instituição mais significativa, mais relevante para o ser humano, junto com a família. Então, nós sabemos que judeus, romanos, estavam cansados dos seus deuses, das suas superstições, dos seus medos, e havia um anseio muito grande por uma ação de Deus que fosse preencher o coração do ser humano. O ser humano precisa de Jesus. Ele tem a eternidade no seu coração, na sua genética divina. Então ele precisa resolver essa questão. Por isso que multidões das cidades próximas de Jerusalém foram aos pés dos discípulos para ouvirem, para serem curados, mas acima de tudo para ouvirem a respeito dessa mensagem que preenche o coração. Nós também vimos depois que ser um servo de Jesus Cristo implica em fidelidade. E nós estamos orando para que nós sejamos cada dia mais fiéis a Jesus. Atos capítulo 5, nós vamos ler novamente o versículo 17 até o versículo 21. Depois dos discípulos terem feito grandes atos, grandes ações, vidas estarem tranquilizadas agora pelo poder do nome de Jesus, agora eles enfrentam a realidade. Eles vão testar e a ser testada a sua fidelidade. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Fidelidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, te louvamos, porque tu nos tiraste das trevas, nos colocaste no reino do teu Filho. Nós te agradecemos porque recebemos através do sacrifício, da morte do teu Filho ali na cruz, nós recebemos o perdão. Como é bom estar perdoado, Senhor. Como é bom saber que agora nós temos um relacionamento correto contigo através do teu Filho Jesus Cristo. Um só Deus, um só intercessor mediador que é Jesus Cristo, homem, no poder do Espírito Santo. Te agradecemos e te louvamos porque da mesma forma como nós encontramos dificuldades nesta vida, uma delas está relacionada com o fato de termos uma posição firmada em Jesus. E suplicamos então que tu nos faças pessoas fiéis a toda a dificuldade, nós possamos estar confiando totalmente em ti, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muitas vidas sendo curadas, sendo salvas, muita gente se sentindo muito bem, porque agora o Evangelho de Jesus Cristo estava chegando nos seus corações, mas como não podia deixar de ser, existe o quê? Oposição. E nós vimos na semana passada, no domingo, que os motivos que levaram os religiosos, as autoridades da época, a perseguirem os apóstolos, chegando ao ponto de colocá-los numa prisão, foi o quê? Vocês lembram? Inveja, não é? Avareza e o materialismo que eles seguiam de investir apenas as coisas aqui na terra.
É isso que o mundo vive hoje, né? Nós sabemos que o mundo, as pressões que nós enfrentamos, principalmente nos meios de comunicação, é que a gente viva apenas esse momento aqui na Terra, não importa o que vai acontecer depois, não existe um investimento na eternidade. Mas nada preenche o coração do ser humano a não ser o nome de Jesus. E como viver essa vida, como ter certeza de que essa fidelidade que nós precisamos ter, ela vai ser sustentada pelo Espírito Santo. Você quer ser fiel? Você quer estar sempre pronto a fazer tudo o que é o melhor para o reino de Deus? Então isso vai implicar em você enfrentar uma oposição. A Indonésia são mais de 300 milhões de pessoas, bem maior que o nosso país, e nós estamos recebendo informações que aqueles que creem em Jesus, os que estão levando a palavra de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, estão enfrentando rejeição, perseguição. Nós comentamos que a esposa de um pastor em Cuba foi presa porque ela fala do nome de Jesus. Então, você acha que a nossa situação é diferente? Então, às vezes, nós queremos uma comodidade que não existe. Ao você crer em Jesus, uma coisa que fica bem claro, nós vamos enfrentar o quê? Oposição. Na família, no local de trabalho, no contexto da sociedade, na escola, você vai ter que ter um comportamento, uma vida diferente. Chegamos até aí? Qual é a informação que nós temos hoje? De que o livramento que Deus fez na nossa vida, ele é um livramento o quê? Miraculoso. Como é que os cristãos enfrentavam o Coliseu Romano? Como é que eles tinham coragem de dizer para aqueles que estavam na fila que ali eles estavam sendo sustentados pelo Espírito Santo e que eles não tinham nenhum medo de de entregar as suas vidas? Eles não estavam perdendo, eles estavam ganhando. Por quê? Porque o livramento de Deus, ele é um milagre. Então, o cristão, o crente em Jesus Cristo, ele vive fundamentado no milagre, diante das circunstâncias da vida, durante o caminhar que você caminha, agora é tudo milagre. Nossa vida é sobrenatural. Jesus deixou bem claro isso. Vocês não são mais deste mundo. Então, nossa vida é sobrenatural. Então, tudo que nós vamos resolver vai ser através de uma ação de Deus e que para nós se transforma num milagre de Deus na nossa vida. Então você tem um problema no trabalho, vai ser milagre. Você tem um problema com o teu filho, é um milagre. Você está na estrada, é um milagre Deus cuidar de você. Então nós precisamos entender aquilo que está acontecendo na vida dos discípulos. Eles estavam presos. E na prisão, por quê? Porque estavam falando de Jesus. Estavam indo contra os interesses dos sacerdotes, dos fariseus da época, que não queriam perder o prestígio, não queriam perder a sua fonte de lucro, pela religiosidade que eles praticavam, pela assistência que eles davam às pessoas. Então eles estavam enfrentando perseguição por isso. Agora o livramento foi miraculoso. O que aconteceu? As portas da prisão se abriram e eles tranquilamente saíram e foram para falar de Jesus novamente, para ensinar a palavra de Deus. Então é isso que eu e você precisamos ter consciência todos os dias da nossa vida. A vida cristã é feita de oposição, enfrentamos dificuldades, mas nós sabemos que o livramento de Deus é perfeito. Nós temos exemplos na palavra de Deus que autenticam aquilo que aconteceu com Pedro, com Tiago, com os discípulos que estavam presos e as portas se abriram, uma intervenção de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, três servos de Deus que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Tinha uma função muito importante, assessor do rei, pela sua inteligência proveniente de serem filhos, servos de Deus. Nabucodonosor constrói uma estátua de aproximadamente 27 metros, mais ou menos 9 andares, né? Vocês imaginam uma estátua desse tamanho? Toda vez que um instrumento fosse tocado, o que eles tinham que fazer? Tinham que se prostrar diante da estátua. Quando anunciaram que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se dobraram diante da estátua,
Qual era a pena? Serem lançados na fornalha ardente. Nabucodonosor, preocupado com esses 3 jovens que ele valorizava muito, tinha um apreço por eles, pela sua participação na vida do reino, o que faz? Vai lá tentar convencê-los a que se dobrem na estátua. Não tem problema, é só dobrar na estátua, fica tudo resolvido. Não é assim que às vezes falam com a gente? Experimenta só um pouquinho dessa cerveja, não vai te fazer mal nenhum. Droga. Você vai na balada uma vez só e tudo bem. Olha, se você aceitar um suborno, as coisas vão ficar melhor para você, você vai ganhar um dinheirinho a mais. Coisa tão simples, não é? Dobrar diante de uma estátua. Então, o livramento de Deus é miraculoso. Qual foi a resposta desses 3 jovens? Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar da fornalha, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que aconteceu com eles? Foram lançados. O que o rei viu? O rei, toda a corte viu? 4 andando no meio do fogo. Os que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados. Então, é isso que Deus está querendo falar comigo, com você. Nós precisamos entender que a nossa vida é um milagre. É um milagre na saúde, é um milagre financeiro, é um milagre, como eles disseram, se Deus quiser nos resolver, Ele resolve, se não resolver, Ele vai fazer um milagre do mesmo jeito nas nossas vidas. Por exemplo, o milagre para os cristãos que foram lançados no Coliseu era sentirem toda a força, todo o poder de Deus para poderem ser queimados, atirados às feras e por aí adiante. O milagre é a gente conseguir enfrentar essa oposição, essa pressão da sociedade, essa pressão da filosofia dos nossos dias. É um milagre. Você conseguir ver os seus filhos libertos dessa influência terrível que vem acontecendo nos nossos dias. Então, se você prestar atenção, a vida do seu filho, a sua vida, a sua família, é milagre de Deus. Às vezes nós achamos que milagre é só quando acontece uma cura impressionante. Não, a vida cristã é um milagre. Eu não consigo ver de outro jeito. Né? Você vai para a estrada, é um milagre você chegar em casa vivo. É ou não é? Vocês que andam muito na estrada. Então, toda a nossa existência é fundamentada no milagre. E nós queremos viver esse milagre para podermos ser usados, sermos instrumentos de Deus. Então, a nossa vida, ela está totalmente fundamentada numa dimensão que é espiritual. Os pés na terra, mas os nossos olhos, os nossos pensamentos estão no céu. Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Quem é? Quem é? Jesus, que nós cantamos aqui várias vezes, nome poderoso, né? E são inúmeras as situações que vocês vão encontrar, se vocês quiserem ver também, no tempo de Samuel, e também o milagre de Deus, um estrondo foi feito numa guerra e aquele estrondo fez com que os soldados fugissem. Ezequias, enfrentando o exército de Senaqueribe, um dos principais reis da antiguidade, que é o segundo grande império da antiguidade. O primeiro foi o Império Babilônico, o segundo foi o Império Assírio, antes o Império Assírio, e ele então enfrenta, o povo de Deus enfrenta Senaqueribe, e Ezequias não precisou usar de nenhuma estratégia que ele havia pensado em usar. Ele mandou consertar os muros, ele mandou fazer outros muros, ele colocou torres, ele criou uma indústria de armas. Deus não usou nada. Como é que foi a vitória? 185 mil soldados foram vencidos pelos anjos de Deus, né? Então, nós agradecemos a Deus porque, diante dessa situação, nós podemos dizer
que a vida é um milagre, aquilo que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Foi assim que termina o penúltimo livro da Bíblia. Deus não quer que nós caiamos na tristeza, no desânimo, sermos enganados de acusações. Nós estamos aqui para viver uma vida sobrenatural. Você quer viver essa vida? Ou você quer esbravejar, você quer lutar, você quer ir pela força? Muitas vezes a gente tenta fazer as coisas pela força e o que acontece? Nós somos derrotados. As coisas não vão para frente. E por que nós precisamos dessa vida de milagre? Porque nós queremos ser fiéis, nós queremos obedecer. E Jesus deixou bem claro que nós temos uma missão. E essa missão é levar as pessoas a terem a paz que nós já temos, o recurso da palavra. Você está angustiado, você vai começar a ler a Bíblia. Alguém aqui que começou a ler a Bíblia não se sentiu bem? A não ser que, de repente, você viu que Deus está falando alguma coisa muito séria com você, mas é para o nosso bem também. Mas normalmente, se você está deprimido, angustiado, desesperado, o que você faz? Você começa a ler a palavra de Deus. O que acontece? Você é reabilitado, restaurado. Então, essa necessidade são para todas as pessoas. Então, nós vemos que o texto diz assim, que eles saíram daquela situação, as autoridades não conseguiram incriminá-los, e eles saíram de casa em casa falando do nome de Jesus, ensinando Jesus para as pessoas. Estavam presos, foram libertos através de uma ação miraculosa de Deus, começaram a ensinar no templo, e no final do julgamento, o que acontece? Eles saem de casa em casa, falando do nome de Jesus para as pessoas. Então, a vida cristã é um milagre para que eu possa usar a minha vida para falar de Jesus. Essa é a terceira grande informação que nós temos. A primeira, da fidelidade, é que enfrentamos oposição para testar a nossa fidelidade. A segunda, a fidelidade está relacionada com a ação miraculosa de Deus. E a terceira, nós estamos aqui para falar de Jesus para as pessoas. Pedro e os outros apóstolos responderam para as autoridades: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Irmãos, a mensagem do Evangelho é tão simples que a gente não consegue acreditar nela. A gente quer deixá-la mais elaborada, a gente quer acrescentar coisas. Não, o que você tem que falar para as pessoas é que se elas estiverem realmente interessadas, é você falar para elas: você precisa de Jesus? Ah, não sei. Então, fala comigo, Jesus abre meu coração e entra. Tem gente que fala: não pode fazer assim não, pastor. Já ouvi gente falar isso. Mas eu já vi tanta gente sendo salva desse jeito. Você não sabe a alegria que eu tive de ver o William, lá no Brasilândia. Servo de Deus, tratando bem todo mundo. E foi desse jeito. Conhecemos o William, prestes para se casar, uma menina que já era crente. Eu falei: William, a gente sentiu que ele tinha um coração preparado para o arrependimento. Ele só falou: Jesus abre meu coração e entra. Aquela vida está transformada. Eu gostaria que vocês conhecessem, viu? Um dia vocês vão lá no Brasilândia para você ver a vida do William e da Patrícia. Vocês viram? Olha, falou de arrependimento, falou de Jesus, falou tudo. Você falou Jesus, você falou tudo. Não precisa falar mais nada. Tem gente querendo inventar, sofisticar. Agora, é claro, se a pessoa quiser informações, você está ali para dar mais informações. Mas eu queria que vocês entendessem como é importante nós vermos a simplicidade. Agora me digam, quem não está cansado e oprimido? Quem? Só aqueles que têm Jesus. Quem não tem Jesus está cansado, está oprimido. Vocês têm um artigo aí na revista que o autor fala sobre a família, ele dá o testemunho de pessoas que conseguiram grandes resultados na sua vida profissional, vida financeira, e o resultado final foi, eu até achei interessante, dizer assim, acho que eu coloquei a minha escada no lugar errado.
Irmãos, Jesus. É isso que nós vemos nesse texto. E eu quero ser fiel a Jesus. Nós queremos ser fiéis a Ele. E essa mensagem tem que ser transmitida. Nós queremos que o mundo conheça, né? Quando terminou essa sessão, esse julgamento, Lucas registra para nós o que aconteceu. Os apóstolos saíram do Sinédrio, tribunal, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Jesus. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Olha a mensagem, Jesus é Cristo. Você não precisa explicar para as pessoas. Você fala, Jesus é o Cristo. Porque Jesus fez um convite tão simples, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não ficou explicando muita coisa, não. Você acha que tem alguém que não sabe que é pecador? Existe alguém que é tão mentiroso para ele mesmo que ele não sabe que ele é pecador? Será que existe alguém que não sabe que aquele pecado deixa ele morto, sem ação, para as coisas de Deus? Não existe, irmãos. Então eles só estão precisando ouvir o quê? Jesus. Jesus. Queria que vocês orassem para o menino que nós conversamos ali no Brasilândia, que ele falou Jesus. E ele falou amém. 10 anos. Chega em casa de madrugada. Vocês já imaginam o que esse menino pode fazer durante a madrugada, né? E não pensem que é um menino, não. São muitos e muitos na nossa cidade. Precisam o quê? Jesus. E ele falou, Jesus. Jesus está no meu coração. Amém. Falou amém. Então, todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É isso que nós vamos implorar a Deus. Fidelidade, porque nós enfrentamos perseguição, oposição. Você pode enfrentar, às vezes, na sua própria família. De quem você menos espera. Jesus falou, né? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Certeza que o nosso livramento, ele é sempre um milagre. E esse livramento é para que nós sejamos pessoas obedientes. Para falar de Jesus para as pessoas. Para viver a vida que Deus quer que nós vivamos. A mulher samaritana, quando recebeu Jesus no coração, ela não viu outra coisa para fazer do que ir lá falar com seus familiares, com as pessoas da sua aldeia, falar, olha, hoje eu encontrei Jesus. Os discípulos trazem comida para Jesus, já era mais de meio-dia, não estava na hora de comer, e Jesus fala assim, ainda não é hora de eu comer. Por quê? Porque a mulher samaritana estava chegando com seus amigos para poderem conhecer Jesus. Irmãos, é hoje, não é para amanhã não, é agora. Agora você fala, não, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza que nessa semana Deus vai colocar vidas para você falar de Jesus para ela. E a maior alegria que o crente tem é poder saber que alguém falou o nome de Jesus, né? E Jesus disse então para os discípulos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, né? E depois ele diz assim, a seara está pronta, vocês estão querendo deixar para amanhã? É hoje, né? E a minha comida é fazer a vontade do Pai. Vamos lembrar? Fidelidade, porque vamos enfrentar oposição a vida inteira. Às vezes declarada, às vezes sutil, velada, que a gente, né, às vezes até pior ainda, que a gente sem querer vai entrando em situações que não devia entrar. Fidelidade, porque nós sabemos que o livramento de Deus é sempre o quê? A vida cristã é um milagre, e milagre para que eu e você possamos falar de Jesus esta semana, todos os dias da nossa vida. E quem sabe até hoje para alguém, né? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo nome do teu Filho, que a palavra diz, era o nome, também chamado a vida, porque só Jesus poderia receber esses títulos. O nome, a vida, a luz, a porta, o caminho. Mas hoje em especial te agradecemos por essa expressão que nós encontramos, Jesus é a vida. Te agradeço, te louvo porque Ele entrou nas nossas vidas.
temos aqui um segmento da tua igreja, muito grato a ti, porque tu tens, pelo poder do Espírito Santo, nos concedido cada dia a porção da fidelidade que nós precisamos para não desanimarmos diante de oposição, a porção da fidelidade que faz com que nós sintamos que o teu livramento é sempre miraculoso, não estamos condicionados a fatores humanos, sabemos que eles estão aquém do sobrenatural e que a tua vontade é sempre acabada de forma miraculosa na nossa vida, e te agradecemos porque recebemos missão, a missão de levarmos este Evangelho de casa em casa, de vida em vida, de trabalho, em toda e qualquer circunstância que nós estivermos, que sempre estejamos questionando, procurando, sondando o nosso coração, que se não é uma hora oportuna de falarmos de Jesus para um mundo que urgentemente precisa de Ti. É no nome do Teu Filho que oramos e agradecemos pelo poder do Espírito Santo que vai fazer com que cada um de nós seja um verdadeiro discípulo. Amém.